Olá, Educare mais uma vez com você. Nosso programa que fala sobre comportamento, sociedade, educação. E hoje, algo que cada dia mais tem sido pauta de vários lugares, na empresa, na escola, enfim, inclusão educacional. Para falar desse assunto hoje, recebo Esther Azevedo, que é consultora técnica do Instituto Paradigma. Tudo bem, Esther? Tudo jóia, Lu. Prazer ter você aqui para falar de um assunto muito importante para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, para que elas realmente, verdadeiramente sejam inseridas, né? Eu que agradeço o convite, espero poder contribuir. Ah, com certeza. Você pode participar do nosso programa mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @Programa Educare. Esther, do Instituto Paradigma, né, Esther? Conta um pouquinho do Instituto para nós. Então, o Instituto ele é uma OCIP, ele é, na verdade, um organismo que pretende fazer com que a inclusão social da pessoa com deficiência aconteça de fato. Então, para isso, nós nos organizamos em auxiliar a empresas, no que nós chamamos de inclusão social ou inclusão econômica, de organizar as empresas que possam receber as pessoas com deficiência no cumprimento da lei de cotas, mas, acima de tudo, dando cidadania, possibilidades das pessoas viverem da sua forma integral dentro de uma sociedade. Nós auxiliamos também na parte pedagógica prefeituras ou escolas que nos procuram e que querem verdadeiramente fazer a inclusão dessas pessoas com deficiência em salas regulares de ensino, enfim, que elas possam também ter todo o seu potencial trabalhado na educação. E temos uma terceira linha que é um trabalho social, digamos assim, voltado para algumas comunidades carentes, onde a gente entra também e ajuda a pensar esse movimento, essa questão da inclusão de pessoas com deficiência com cidadania, pensando cidadania para as pessoas com deficiência. Bacana, Esther. Inclusive, nós temos um vídeo institucional que fala um pouquinho mais do paradigma. Vamos ver. O Instituto Paradigma é uma OCIP que promove a inclusão social das pessoas com deficiência, construindo soluções e serviços para ampliar o exercício da cidadania. Nossa experiência é multiplicada em parcerias com organizações do setor público, privado e do terceiro setor. Fundado em 1997, nossa equipe de profissionais aposta no desenho de uma sociedade mais humana e igualitária, buscando que a inclusão seja um processo de aprendizagem e que o produto final dessa experiência traga benefícios essenciais para todas as partes. O Instituto organizou sua ação em 3 grandes eixos. É o Programa de Inclusão Econômica, o Programa de Inclusão Educacional e o Programa de Desenvolvimento Social e Comunitário. Com significativas mudanças nas escolas, o futuro das crianças e adolescentes com deficiência está hoje em uma situação favorável. A possibilidade de receber uma educação de respeito e igualdade. Em parcerias com prefeituras e governo, nosso instituto forma professores e educadores nos conceitos e práticas da educação inclusiva. É um trabalho de mão dupla, porque as crianças com deficiência são obviamente beneficiadas por conseguirem frequentar uma escola, mas as crianças sem deficiência também se beneficiam demais. A preparação de profissionais da educação que agreguem em suas aulas pessoas com alguma deficiência colocam a formação escolar e profissional em um contexto de extrema importância. A inclusão é direito, então não é favor, não é moda, não é a lei. Ela é direito, ela é um cidadão que paga seus impostos e tem direito de ir e vir. Bom, vocês puderam ver aí no vídeo um pouquinho mais do Instituto Paradigma. Esther, essa questão da inclusão educacional depende de algo muito maior que diz respeito à legislação para poder nortear essa questão toda. Como que é hoje a questão no Brasil da inclusão? Olha, eu diria que a legislação é extremamente importante, logicamente, mas ela precisa vir muito mais de um querer fazer
tanto pensando na escola, tanto dos gestores dessa escola, quanto dos professores dessa escola, e quanto das pessoas que organizam isso, quer ela seja uma escola privada, com a sua mantenedora, quer ela seja uma escola pública, com as secretarias de educação à sua frente. Mas, em termos de legislação, o Brasil está muito bem amparado sobre isso. A gente precisa dar um sobrevoo sobre a história, porque, na verdade, a nossa Constituição de 88 já falava sobre isso. A LDB que nasce, a nova LDB 96, né, de 1996, já nasce com essa ideia. No entanto, nós estamos ainda, agora, em 2012, ainda trabalhando com algumas coisas que as pessoas ainda perguntam se seria isso mesmo, será que o lugar dessas pessoas é mesmo na escola. Então, a gente ainda tem alguma coisa que o Brasil ainda precisa despertar. Apesar de que, nesse tempo todo que eu trabalho com isso, eu tenho visto que agora, nesses últimos anos, principalmente com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva do MEC, a gente tem visto mesmo as escolas arregaçando as suas mangas e dizendo de que essas pessoas estão lá por direito. Primeiro porque a escola é uma escola para todos, ela tem que ser olhada para todos, né? E essas pessoas precisam estar lá, precisam para exercer sua cidadania, precisam para ser gente, para conviver com todo mundo, porque, na verdade, a nossa sociedade é uma sociedade que não dividida em guetos, é uma sociedade que ela prevê equidade para todos. E o início de todas essas coisas, das pessoas com deficiência, vem da escola. Então, a escola é, sim, um organismo que ela pode fazer transformação social e transformação para essas pessoas, né? Para essas pessoas, eu estou fazendo aqui um recorte das pessoas com deficiência, mas a educação inclusiva é muito maior que isso, mas principalmente com este diferente. A escola ainda tem muito medo do diferente, mas o diferente pode trazer muitas coisas boas para nós. Porque, no geral, até um tempo atrás, as próprias famílias, né, não tinham conhecimento e, assim, muitas vezes escondiam, né, ou não tinha possibilidade, porque não tinha acesso, né? E como você disse, a lei, o Brasil tem muitas leis que se elas todas fossem seguidas, Exatamente. né, nós estaríamos, assim, no que diz respeito principalmente à educação, comparado aos países do primeiro mundo. A questão é o quanto culturalmente tem que se mudar desde a formação do professor, né? Essa questão da pessoa falar, não, a escola é para todos. E ela trabalhar para isso, não só, não, eu vou cumprir porque é lei. Porque tem essa questão, né, Esther? Tem muita gente que fala, não, tudo bem, já que tem que receber, eu vou receber, mas não quero, né? Eu costumo sempre brincar que se a gente precisou colocar a palavra inclusão depois de escola, uma escola inclusiva, uma educação inclusiva, é porque tem alguma coisa muito errada nessa inclusão, né? O professor Lírio de Macedo diz que escola inclusiva, educação inclusiva é pleonasmo. É verdade, porque a inclusão, todos são diferentes, a escola e a né? educação é para todos mesmo. Mas ainda existe aquele ranço de se pensar o quanto cabe nesse todos. Né? A escola está preparada? A escola precisa se reorganizar, isso é verdade. Mas a escola precisa se reorganizar para esta educação e para esses meninos que estão chegando na escola do novo milênio. Sim. A escola não dá mais para pensar como ela pensava, ou a gente, o professor, eu como professor de mais de 20 anos de estrada, não dá mais para pensar da mesma forma, para planejar da mesma forma, para usar as mesmas atividades, não dá mais. Então, eu percebo que existe um professor que fica assustado com isso, mas ele é evocado o tempo todo para pensar e para se repensar, como qualquer outro profissional do mercado. Né? Então, a educação ela tá se transformando, eu acho que sim, eu acredito muito nessa transformação, acredito na transformação da nossa região aqui do Grande ABC, mas na transformação da educação brasileira. Ainda passos um pouco lentos, eu acho que sim, mas eu acho que tem um futuro bastante promissor aí para a gente. E uma dessas questões é realmente a entrada desse novo dentro da educação, que já não é tão novo assim. A gente tem redes com mais de 10 anos já de um trabalho bem bacana, mais de 15 anos de um trabalho bem bacana, mas ele ainda assusta. Só que, como eu já disse, ele faz com que a gente se transforme, com que a gente se reorganize, com que a gente use daquilo que é do professor, próprio do professor, que é a sua possibilidade de inventar o novo. E com isso, na verdade, a educação de todo mundo ganha. Né? Quando você tem um aluno matriculado na sua turma com deficiência e você começa a pensar outras coisas, outras possibilidades, outras estratégias, é fato de que toda a sua turma vai ganhar.
Então, vou dizer que é muito simples, eu, professora, acabei de receber um aluno, é muito simples. Não é simples, é desafiador, mas esse desafio vai te trazer coisas muito melhores, pessoalmente, para a tua turma e, logicamente, para esse aluno incluído. Porque quando se diz deficiência, eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça, até por conta do símbolo, é um cadeirante. Isso. Não é? Você fala deficiência cadeirante. Né? Até o símbolo deveria ser mudado, porque eu não sei, né? Fica talvez uma coisa diferente, porque as pessoas se limitam a isso, né? E as deficiências são várias, né, Esther? Na própria legislação, na própria política, as deficiências elas podem vir de qualquer lado. Elas podem ser físicas, elas podem ser sensoriais, elas podem ser intelectuais, enfim. A gente pode trabalhar com uma gama enorme de pessoas com deficiência. E às vezes, para algumas dessas pessoas, você vai encontrar recursos de acessibilidade que estão aí no mercado, que você mesmo pode fazer. Às vezes, você vai ter que aprender uma nova língua, por exemplo, Libras. Sim. Às vezes, você vai ter que entrar em contato com esse sujeito para ver que ele aprende de uma forma diferente por conta da sua limitação intelectual, por conta da sua deficiência intelectual. Mas a questão são alunos, são sujeitos capazes de aprender. Talvez a gente trace caminhos diferentes, mas a possibilidade de aprendizado para eles é igual do que o seu outro aluno que não tenha deficiência, né? E aí entra a questão, né? As pessoas falam, precisa de recursos físicos. E vai além disso, né? No caso de acessibilidade, sim, mas fora isso, vai muito mais da vontade do que dos recursos em si. Os recursos podem ser transformados, mas a vontade só vem de dentro, né? Exatamente. Acho que o grande começo está aí. Se a gente conseguisse fazer essa junção de um professor aberto para o novo, de um professor que vai atrás das suas buscas, de um professor que acredita nesse potencial e nesse aprendizado, e a gente tem de um outro lado uma escola aberta para isso, uma escola também que vai buscar recursos para que a inclusão seja feita de fato. Porque é verdade, Lu, a gente vai precisar mexer nessa escola, a gente vai precisar, às vezes, adquirir equipamentos que vão facilitar a vida desse sujeito com deficiência, mas se a gente consegue ter essa equação resolvida, o sucesso é claro, é verdadeiro e é muito bacana, assim, né? Talvez eu, como uma apaixonada por isso, pense um pouco mais, de uma forma mais bacana sobre isso, mas via de regra, para as professoras, para os professores com os quais eu convivo, que tem essa possibilidade de se abrir para o novo, você inaugura um novo momento da sua carreira enquanto educador. É muito bacana essa possibilidade de apostar nisso, porque isso vai te trazer frutos bacanas para toda a sua turma. Porque como consultoria você lida com muitas coisas e vê, assim, possibilidades imensas, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas possibilidades da inclusão educacional no nosso segundo bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos já.